Antes de iniciar a história, ativa o sininho para receber notificações. Se inscreve no canal e deixe seu like. O que Deus tem preparado para mim. Capítulo 1. Infância de ouro e feridas ocultas. Ano era 1978. Santo André, coração do ABC paulista, vivia dias de movimento intenso. As fábricas pulsavam com o barulho das máquinas. Ônibus lotados circulavam entre bairros, enquanto os trabalhadores caminhavam apressados para mais uma jornada. Entre prédios, ruas largas e praças de bairro, nasceu um menino que, aos olhos da família, trazia esperança de dias melhores. Ele veio ao mundo cercado por carinho. A mãe, ainda muito jovem, carregava nos braços não apenas um filho, mas uma nova razão para viver. O bebê era motivo de orgulho também para os avós maternos, que enxergaram nele a chance de reviver parte do amor que já tinham dedicado aos próprios filhos. O menino cresceu em um lar simples, mas com base sólida de afeto. "Esse garoto vai longe, você vai ver", dizia o avô, olhando-o brincar no quintal. A avó, sempre atenta, cuidava dele com zelo, como se fosse mais um filho. À primeira vista, era uma infância feliz. A mãe fazia questão de garantir que ele tivesse roupas limpas, bons estudos e uma vida digna. Frequentava as melhores escolas públicas do bairro, onde logo se destacou. Não porque fosse o mais aplicado nos livros, mas porque tinha algo especial, uma presença marcante. Era carismático, espontâneo e tinha a capacidade de conquistar todos ao redor. Desde cedo, mostrava que não gostava de ser apenas mais um. Gostava de liderar. Nas brincadeiras de rua, era ele quem organizava os times de futebol. Na escola, era quem reunia colegas para trabalhos em grupo. No bairro, logo ganhou fama de líder nato, e havia o skate. Esse pedaço de madeira com rodinhas se tornou sua paixão. Aos 12 anos, já deslizava pelas calçadas com habilidade. O barulho das rodinhas contra o asfalto era como música para ele. Fazia manobras ousadas que arrancavam aplausos de quem passava. O vento batendo no rosto lhe dava a sensação de liberdade. As meninas olhavam encantadas. Ele não era só bom de skate, era bonito e confiante. As mais jovens suspiravam por ele, e até as mais velhas reconheciam seu charme. Os meninos, em muitos casos, o invejavam, mas não podiam negar. Ele era diferente. Alguém que se destacava em tudo o que fazia, mas, por trás dessa infância aparentemente dourada, havia sombras. O peso do lar quebrado. Seu pai não estava presente. Era um homem marcado pelo vício das drogas, alguém incapaz de assumir a responsabilidade de cuidar da família. O avô paterno, por sua vez, tinha laços com o tráfico, carregando consigo o fardo de uma vida no crime. Essa herança invisível já parecia pesar sobre os ombros do menino, mesmo que ele ainda não entendesse totalmente. A separação dos pais aconteceu cedo demais. Ele cresceu sem ter a figura paterna dentro de casa. Vivia com a mãe, a irmã caçula e os avós maternos, que o cercavam de amor, mas não conseguiam preencher totalmente o vazio. Muitas vezes à noite, no silêncio do quarto, ele se perguntava: "Por que meu pai não está aqui? Será que ele não gosta de mim?" Essas perguntas ecoavam em sua mente de criança e, sem resposta, criavam feridas silenciosas. Feridas que mais tarde seriam o terreno fértil para escolhas erradas. O contraste era curioso, como vivia em dois mundos. Na rua e na escola, era o líder, o skatista, o menino popular. Em casa, era apenas um garoto tentando entender por que sua família era diferente das outras. No coração crescia um vazio, um espaço escuro que nem o amor da mãe, nem o cuidado dos avós conseguiam preencher. Esse contraste moldaria sua vida. De um lado, o brilho, do outro, a sombra. Ele ainda não sabia, mas estava prestes a descobrir que, muitas vezes, as maiores quedas começam justamente quando tudo parece perfeito.
Capítulo 2. O primeiro contato com as drogas era 1988. Ele tinha apenas 10 anos. Um garoto esperto, cheio de energia, que amava estar nas ruas com o skate debaixo dos pés. O barulho das rodinhas no asfalto, o vento batendo no rosto e as risadas com os amigos eram a rotina perfeita. Naquele tempo, o bairro tinha vida própria. As ruas eram tomadas por crianças brincando até tarde. Os postes com lâmpadas amareladas iluminavam calçadas cheias de jovens, e o som das músicas ecoava das casas. Legião Urbana, Racionais começando a despontar, Raul Seixas tocando em rádios de pilha. Era a década em que o Brasil respirava liberdade política, mas as ruas respiravam também perigo. Drogas circulavam com facilidade, principalmente entre os adolescentes que buscavam aventura. Na praça principal do bairro, um grupo de garotos mais velhos sempre se reunia. Eram skatistas também, mas com um ar diferente. O cabelo comprido, as roupas largas e o olhar sempre desconfiado denunciavam uma vida já marcada por escolhas erradas. Ele, ainda criança, os admirava em silêncio. Eles são livres, fazem o que querem. Quero ser como eles. Certo fim de tarde, depois de muitas manobras, os meninos sentaram no meio-fio, rindo e falando alto. Um deles tirou do bolso um cigarro enrolado em papel amarelado. O cheiro forte logo se espalhou. Ele franzou a testa, curioso. O que é isso? O mais velho riu. Isso aqui, moleque, não é maconha. Quer ser homem de verdade? Experimenta. O coração acelerou. Sentiu um frio na barriga. Ele sabia que era errado, sabia que a mãe jamais aceitaria. Mas ao redor todos riam, tragavam, tossiam e passavam o cigarro adiante como se fosse um troféu invisível. Vai, não seja careta. Todo mundo aqui já fez. Só falta você. O primeiro trago ele hesitou. Lembrou da mãe, lembranças rápidas do avô e da avó que sempre pediam para que fosse um menino de bem. Mas o olhar dos colegas pesava mais. Pegou o cigarro com as mãos trêmulas. Aproximou dos lábios, tragou de maneira desajeitada. Uma fumaça grossa entrou em seus pulmões, e uma tosse violenta o fez quase vomitar. Todos caíram na gargalhada. Boa, moleque! Agora você é dos nossos. O gosto era amargo, o cheiro enjoativo, mas junto veio uma tontura estranha, uma leve sensação de coragem. Algo dentro dele dizia que tinha dado um passo errado, mas era tarde demais. Naquele momento, sem perceber, havia cruzado a primeira fronteira rumo a um abismo. A rotina do vício. Nos dias seguintes voltou à praça, e lá estava o mesmo grupo, repetindo o ritual. Primeiro, só tragava nos encontros. Depois começou a procurar por conta própria. O que era curiosidade se tornou hábito. E o hábito virou necessidade. Em casa ninguém percebia. O cheiro disfarçava com balas de menta. A mãe, ocupada com o trabalho e com a irmã caçula, não tinha como desconfiar. O avô e a avó, mesmo atentos, acreditavam que o neto estava apenas vivendo a vida de adolescente comum. Mas dentro dele já crescia a sede por algo que ele mesmo não entendia. O contraste na escola continuava sendo o líder. No skate se destacava como nunca. As meninas continuavam a se encantar por ele. Mas quando estava sozinho, deitava no quarto e lembrava do pai ausente, das histórias de crime no lado paterno da família. Será que eu vou ser igual? Será que esse é meu destino? O vazio que carregava parecia, por instantes, ser preenchido pela fumaça da maconha. Mas a paz nunca durava. O caminho escuro ele não sabia. Mas aquela porta aberta aos 10 anos mudaria sua história. Era apenas o começo. Logo, a curiosidade pela maconha daria lugar a drogas mais pesadas. E o menino, que parecia ter tudo para dar certo, aos poucos, começava a escrever uma história de dor. Capítulo 3. Prisão aos 18 anos. O tempo passou rápido. O garoto que, aos 10 anos, deu o primeiro trago em um cigarro de maconha, agora era um jovem de 18 anos. O skate já não tinha mais o mesmo brilho. As manobras na praça,
Antes diversão, haviam sido substituídas por esquinas escuras, bares enfumaçados e noites inteiras consumindo crack. O vício havia se tornado seu dono, e com ele vieram as escolhas que o levaram a cruzar a linha da lei. Pequenos furtos viraram assaltos. A adrenalina do crime se misturava à necessidade incontrolável de alimentar o vício. A noite da prisão era uma madrugada fria em Santo André. Ele e mais 2 comparsas saíram pelas ruas em busca de dinheiro fácil. Um assalto rápido, um celular, um relógio. Qualquer coisa que pudesse ser vendida para virar pedra. Mas naquela noite a sorte tinha acabado. Sirene. Faróis vermelhos cortaram a escuridão. A polícia! Mãos na cabeça, o coração disparou. Ele tentou correr, mas logo foi derrubado contra o chão áspero. O joelho ralado ardeu ao raspar no cimento. As algemas se fecharam em seus pulsos com força. Deitado no chão gelado, só conseguia pensar. Acabou. Minha vida acabou. O impacto da cela, o camburão sacolejava até o distrito. O cheiro de suor e ferrugem sufocava. A mente girava em espiral. A mãe, a avó, a irmã. O que diriam? Na manhã seguinte, já no presídio, conheceu o inferno. A cela estava superlotada. 20 homens amontoados em um espaço para 10. O ar era pesado, cheirava a mofo, cigarro barato e sangue seco. As paredes descascadas carregavam marcas de facas improvisadas e frases riscadas. Um detento mais velho se aproximou e disse com ironia: "Bem-vindo ao inferno, moleque. Aqui não tem mãe, não tem skate. Aqui é sobreviver ou morrer." Naquele instante entendeu que o mundo dentro daquelas grades tinha suas próprias leis. A postura, que salva nos primeiros dias, observou em silêncio. Viu presos sendo humilhados, outros apanhando, alguns servindo como criados dos mais fortes. Sabia que se não mostrasse firmeza, seria engolido. Ele era jovem, mas tinha inteligência e coragem. Olhava nos olhos sem baixar a cabeça. Respondia com firmeza. Não aceitava provocações fáceis. Rapidamente ganhou respeito. Os outros percebiam que ele não era um garoto comum. Mas apesar da postura, a dor corroía por dentro. Às vezes à noite deitava no colchão rasgado e sentia as lágrimas escorrerem em silêncio. Lembrava da mãe. A visita da mãe no domingo seguinte, a mãe apareceu. Pequena, cansada, mas firme. Carregava uma sacola com roupas limpas e comida. Quando o viu, não segurou as lágrimas. "Meu filho." "Por quê?" Ele tentou ser forte, mas a voz embargou. "Mãe, me perdoa." Ela apertou suas mãos através da grade. "Filho, eu nunca vou desistir de você. Nunca." Essas palavras ecoaram em sua mente por dias. O plano de fuga, apesar do choque da prisão, uma chama ardia dentro dele. "Eu não vou morrer aqui. Eu não nasci para ser prisioneiro." Fez amizade com 2 presos mais experientes. Conversavam em voz baixa, cochichando nos cantos da cela. "Esse lugar tem falhas, moleque. No troca de turno, o corredor fica aberto por minutos." Ele ouviu, pensou, calculou. Sempre teve mente rápida. Observava cada detalhe. O horário dos guardas, os barulhos das chaves, o momento exato em que os corredores ficavam vazios. Durante semanas, montou o plano em sua mente como se fosse um quebra-cabeça. A fuga chegou à noite. O coração batia forte, quase explodindo. Com um pedaço de arame improvisado, destravaram a tranca da porta. O som metálico ecoou como um trovão nos ouvidos, mas ninguém percebeu. Passaram pelo corredor escuro, se arrastando como sombras. A respiração era curta, cada passo parecia uma eternidade. Chegaram ao muro. "Agora, moleque, vai." Ele escalou com pressa, as mãos rasgando na parede áspera, o corpo tremendo de adrenalina. Pulou. O impacto no chão do lado de fora do presídio foi como renascer. Correu sem olhar para trás, os pulmões queimando, o coração disparado.
Era livre. Pela primeira vez, experimentou a sensação de vencer o sistema. O retorno do vício, mas a liberdade foi curta. O crack o esperava do lado de fora. Em poucos dias, já estava perdido novamente. A promessa de mudar se desfez como fumaça. O jovem que escapou da prisão não conseguiu escapar de si mesmo. E assim começou o ciclo que o acompanharia por anos. Prisão, fuga, liberdade curta, recaída, prisão de novo. Capítulo 4. Entre fugas e retornos. Primeira fuga havia sido um feito. Para muitos presos, escapar era apenas um sonho. Para ele, uma realidade. E essa ousadia logo se espalhou pelos corredores do sistema. Esse moleque é ligeiro, tem cabeça de bandido grande. O nome dele passou a ser lembrado, tanto pelos companheiros de cela quanto pelos carcereiros. A fama. Dentro da cadeia, cada vez que voltava para a prisão, e não foram poucas vezes, era recebido com respeito. Olha aí quem voltou. O cara que enganou o sistema. Alguns o tratavam como herói, outros como inspiração. Os líderes das facções, sempre atentos, viam nele mais do que um simples usuário. Viam inteligência, e essa reputação lhe dava privilégios. Enquanto muitos presos eram humilhados, ele era protegido. Sabia falar, sabia se impor, sabia conquistar espaço, mas por dentro, ele sabia que aquilo não era vitória. Era só mais uma máscara, o vício. Sempre à espreita fora das grades, sua fama não valia nada. Assim que conquistava a liberdade, fosse por fuga ou por soltura, o crack o chamava de volta. Era como uma voz que ecoava em sua mente. Só mais uma pedra, só hoje. Mas nunca era só uma. Sumia por dias, semanas. Aparecia em casa magro, os olhos fundos, mãos tremendo. A esposa chorava em silêncio. A mãe envelhecia mais a cada recaída. Ele mesmo pensava: de que adianta ser respeitado por líderes de facção, se sou derrotado por uma pedra que custa centavos? A mãe no corredor das visitas, em todas as prisões, lá estava ela. Sua mãe. Enfrentava filas intermináveis, revistas humilhantes, olhares de desprezo. Levava marmitas, roupas limpas e, principalmente, palavras que mantinham o filho de pé. Filho, eu nunca vou desistir de você, nem Deus desistiu. Essas palavras eram como bálsamo em meio ao inferno. Ele chorava escondido, lembrando do rosto da mãe segurando firme sua mão através das grades. As fugas ousadas não foi apenas uma, foram várias. Cada fuga parecia impossível, mas ele encontrava brechas. Estudava a rotina dos guardas, os barulhos das trancas, o momento certo para agir. Teve uma vez em que se escondeu dentro de um caminhão de lixo, outra em que enganou os carcereiros simulando uma briga no pátio para desviar a atenção. Cada fuga aumentava seu renome. Esse cara não tem medo. Ele pensa como ninguém. Mas junto com a fama vinha também a maldição. A cada vez que escapava, voltava mais rápido para o fundo do poço. O crack era implacável. O ciclo sem fim foram anos assim. Prisão, fuga, liberdade curta, recaída, prisão de novo. O rosto mudou. As rugas chegaram cedo. O corpo se desgastava. Ele já não era o jovem bonito e admirado do bairro. Agora era um homem marcado, com os olhos perdidos entre a fumaça e os muros da prisão. Mas ainda havia algo dentro dele. Uma chama pequena, quase apagada, que insistia em dizer: não é aqui que sua história vai terminar. O respeito e a vergonha dentro da prisão era respeitado. Fora dela era motivo de vergonha. Os vizinhos cochichavam, os parentes se afastavam. A esposa lutava sozinha para manter o lar. Ele sentia na pele o peso de ter se tornado aquilo que prometeu não ser. E ainda assim, não conseguia parar. Era como se vivesse em duas prisões. A de ferro, que podia fugir, e a invisível, do vício. Capítulo 5. O amor no meio da escuridão,
Era início dos anos 2000. Ele já havia passado por várias cadeias, cada uma mais dura do que a outra. O corpo já carregava marcas das lutas internas e externas. A mente, cansada. O coração, quase sem esperança. Dentro do presídio de São José do Rio Preto, o tempo parecia não passar. Dias longos, noites intermináveis. O mesmo cheiro de ferrugem, suor e mofo. O mesmo barulho metálico das grades se fechando. Foi ali, quando menos esperava, que algo extraordinário aconteceu. A ligação errada naquele dia. Ganhou alguns minutos no telefone. Um privilégio raro e muito disputado. O objetivo era simples, ligar para a mãe. Ela sempre era o porto seguro, mesmo quando tudo desmoronava. Pegou o cartão, discou o número que sabia de cor, mas nervoso errou o último dígito. Alô? Atendeu uma voz feminina, firme, mas suave. Mãe, é você? Não, não é sua mãe. Quem fala? Ele ficou em silêncio por alguns segundos. Pensou em desligar, mas havia algo naquela voz que o prendeu. Desculpa, liguei errado. Eu tô no presídio. Queria falar com a minha mãe. Do outro lado da linha, silêncio. Depois uma resposta inesperada. Você parece triste. Qual é o seu nome? E foi assim de um erro que nasceu uma conversa. Uma conversa que nos dias seguintes virou amizade. A amizade que virou Amorella era 15 anos mais jovem. Uma mulher simples, cheia de vida, mas também com cicatrizes próprias. Ao invés de julgá-lo, decidiu ouvi-lo. Eu não sou santo, não. Minha vida é cheia de erros. Ele confessava. Todos erramos. Mas ninguém é só o que fez. Você tem valor, mesmo aí dentro. Essas palavras ecoaram como bálsamo. Pela primeira vez alguém olhava para ele sem ver apenas o preso, o fugitivo, o viciado. Ela enxergava o homem por trás da dor. As cartas começaram a ir e vir. Palavras rabiscadas em papéis amassados, guardadas como tesouros. Ela descrevia o mundo lá fora, falava de sonhos, de fé, de esperança. Ele respondia contando sobre o presídio, mas também abrindo o coração. Com o tempo, a amizade se transformou em algo maior. O coração dele, endurecido pelas grades, começou a amolecer. O primeiro encontro, quando conseguiu um benefício para sair por alguns dias, eles finalmente se viram. O coração batia como nunca. Ele, acostumado a enfrentar facções, rebeliões e fugas, tremia diante daquela mulher. Quando os olhos se encontraram, parecia que todo o barulho do mundo cessou. Ela sorriu. Ele, sem jeito, apenas disse: Você é real. Eu pensei que nunca ia ter alguém assim na minha vida. Ela segurou suas mãos com firmeza. Eu vim para ficar. Não importa o que aconteça. O amor que aguenta as grades ou relacionamento não foi fácil. Entre idas e vindas, prisões e fugas, recaídas e promessas quebradas, ela permaneceu. Quando todos desistiam dele, ela ficava. Quando muitos apontavam o dedo, ela estendia a mão. Do amor nasceram 3 filhos, uma menina, que hoje tem 14 anos, um menino de 7 anos, e outro menino, ainda bebê, de 1 ano. Cada nascimento era como um lembrete de que a vida ainda podia florescer, mesmo no deserto. Nas visitas ao presídio, ela enfrentava as mesmas filas que a mãe dele já conhecia bem. Passava pelas revistas humilhantes, carregava sacolas de comida e, junto delas, levava esperança. Eu te amo. Você não está sozinho. Ele muitas vezes chorava escondido depois das visitas. Por que ela não vai embora? Eu não mereço isso, mas ela fica. Talvez Deus ainda tenha um plano para mim. A semente da esperança, no meio da escuridão das grades, aquela mulher foi como uma chama acesa. Ela não era apenas uma esposa. Era companheira, amiga, parceira de guerra. Se não fosse por ela, talvez ele já tivesse desistido de vez. E sem que percebessem, aquela ligação de engano não foi acaso. Foi providência. Deus já estava escrevendo um novo capítulo. Capítulo 6. O fundo do poço, o amor,
Havia entrado em sua vida como um sopro de esperança. Uma mulher que não o abandonava. Filhos que traziam vida nova. A mãe que continuava firme nas visitas. Mas, mesmo com tudo isso, o crack continuava sendo o senhor da sua história. Cada vez que saía em liberdade, prometia mudar. Agora vai ser diferente. Eu juro que vou parar. Nos primeiros dias até tentava. Abraçava a esposa, brincava com os filhos, ajudava em casa. Mas bastava uma noite na rua, uma esquina, um cheiro familiar, e tudo voltava. A escravidão do crack não perdoava. Entrava como fumaça, mas se transformava em corrente. Bastava uma tragada para que todo o corpo tremesse de prazer e logo depois de desespero. Horas depois ele já estava nas ruas de novo, vendendo o pouco que tinha, roubando para conseguir mais. Era um ciclo sem fim. Voltava para casa magro, com os olhos fundos, a pele amarelada, mãos trêmulas. A esposa chorava. Às vezes brigava, às vezes só ficava em silêncio. A filha, ainda pequena, perguntava: "Mamãe, por que o papai não fica com a gente?" Essa pergunta era como uma faca em seu peito. Ele queria responder, queria dizer que amava a família, mas o vício sempre falava mais alto. O peso da vergonha foram mais de 27 penitenciárias por onde passou. Cada prisão era uma derrota, cada fuga, uma falsa vitória. Nos presídios ainda mantinha respeito. Os líderes das facções o olhavam como estrategista, mas por dentro ele sabia que era um fracasso. Lembrava-se da mãe, firme na fila das visitas, carregando sacolas pesadas, enfrentando humilhações. "Filho, eu nunca vou desistir de você." Essas palavras o sustentavam, mas também traziam vergonha. Minha mãe merecia coisa melhor. Minha esposa merecia coisa melhor. Meus filhos mereciam coisa melhor. As crises de abstinência, houve noites no presídio em que ele quase enlouqueceu. Deitado no colchão rasgado, o corpo tremia, o suor escorria. A boca seca pedia por uma pedra que não estava ali. Via vultos no escuro, ouvia vozes zombando em sua mente. "Você nunca vai sair dessa. Você vai morrer aqui." Os outros presos sabiam como era. Alguns zombavam, outros tentavam ajudar, mas nada acalmava. Era como estar em chamas por dentro. A família no fio da esperança, a esposa continuava firme, mas também tinha suas próprias batalhas. Havia noites em que deitava e se perguntava: será que ele vai voltar? Será que vou criar meus filhos sozinha? Mesmo assim não desistia. Levava os filhos para vê-lo, mesmo em ambiente hostil. Nos poucos minutos de visita tentava sorrir, tentava acreditar. "Eu tô aqui e vou ficar." Ele chorava por dentro. O coração dizia que não merecia aquele amor. Mas de alguma forma, aquilo o mantinha vivo. O abismo interior, no fundo, já não acreditava em mudança. Acreditava que seu destino era esse: prisão, fuga, recaída, vergonha, dor. Começou a pensar em desistir da vida. A morte parecia menos dolorosa do que continuar. Certa noite, olhou para o teto da cela e murmurou: "Deus, se o Senhor existe mesmo, por que me deixou chegar até aqui?" Não ouviu resposta, apenas o silêncio do presídio. Mas algo lá no fundo ainda insistia em dizer: "Espera, ainda não há." Capítulo 7. O encontro com Jesus. Ano era 2022. Ele já havia perdido a conta de quantas vezes tinha entrado e saído de presídios. Mais de 27 unidades prisionais no estado de São Paulo tinham visto seu rosto. Já não era mais o jovem skatista de Santo André, cheio de energia e admiração. O espelho mostrava um homem cansado, marcado pelo crack, com o olhar apagado. Por dentro, acreditava que a vida tinha acabado. Era apenas questão de tempo até morrer dentro das grades ou em uma viela, consumido pela droga. O convite inesperado uma tarde, sentado no pátio do presídio de Rio Preto, ouviu um companheiro de cela dizer:
Hoje vai ter culto dos crentes no pavilhão. Vai lá, irmão. Ele soltou uma risada irônica. Culto? Aqui? Você acha que Deus olha para esse lugar? Você acha que ele olha para a gente? O outro respondeu com firmeza. Olhou para mim. Eu era igual você. Se mudou minha vida, pode mudar a sua também. Essas palavras ficaram ecoando em sua mente. Sem entender por quê, decidiu ir. O culto na prisão, o espaço era improvisado. Algumas cadeiras velhas, um violão com cordas gastas, vozes roucas cantando cânticos simples, mas cheios de fé. O ambiente ainda tinha cheiro de suor e desinfetante, mas parecia diferente. O pastor visitante abriu a Bíblia e falou com autoridade. Vocês estão presos pelos homens, mas Jesus pode libertar vocês de verdade. Ele quebra correntes que nem o sistema consegue quebrar. Ele não olha para o passado de vocês. Ele olha para o futuro que tem preparado. Essas palavras atravessaram o coração dele como uma espada. Libertar de verdade, correntes invisíveis. Era exatamente o que ele carregava. Enquanto o pastor pregava, imagens passavam em sua mente como um filme. A mãe nas filas das visitas, com o rosto marcado pelo cansaço, mas firme. A esposa chorando, levando os filhos pequenos para vê-lo. A filha perguntando, por que o papai não fica com a gente? O crack, sempre roubando tudo. A vergonha, sempre pesando. As lágrimas começaram a cair. Tentou segurar, mas não conseguiu. O momento da entrega no final. O pastor fez o apelo. Quem aqui hoje quer entregar sua vida a Jesus Cristo? Quem está cansado de lutar sozinho? Venha, porque Ele quer mudar sua história. Houve silêncio. Muitos ficaram parados, outros zombaram. Mas algo dentro dele queimava. Uma voz suave dizia, vai, esse é o seu momento. Com os joelhos trêmulos, levantou-se e foi até a frente. Caiu de joelhos no chão sujo, chorando como uma criança. Deus, se o Senhor existe mesmo, me liberta. Eu não aguento mais. Eu sou prisioneiro de mim mesmo. Faz alguma coisa, porque eu não consigo. Foi como se uma corrente invisível tivesse se quebrado. Pela primeira vez em décadas sentiu paz. Não era a adrenalina de uma fuga, nem o torpor de uma pedra. Era algo que vinha de dentro, algo sobrenatural. Ali, dentro do presídio, encontrou a verdadeira liberdade. O milagre da mudança, os dias seguintes confirmaram o que aconteceu. As crises de abstinência diminuíram. A ansiedade que sempre o consumia foi substituída por uma paz inexplicável. Ele passou a ter forças para dizer não. À noite, em vez de se perder em pensamentos de morte, orava. Palavras simples, mas sinceras. Obrigado, Jesus. Não me deixa voltar atrás. A esposa percebeu a mudança no olhar dele durante as visitas. O que aconteceu? Você está diferente. Ele respondeu com um sorriso que há muito tempo não aparecia. Eu conheci Jesus, e ele me libertou. Uma nova identidade os companheiros de cela estranharam. O mesmo homem que antes falava de fugas e planos agora passava horas lendo a Bíblia. O mesmo que era escravo do crack agora aconselhava outros. Alguns zombavam. Isso aí é fogo de palha. Quando sair, volta pro crime. Mas ele sabia que não. Algo tinha mudado de forma definitiva. Ele não era mais apenas um preso. Não era mais apenas um viciado. Não era mais apenas um fugitivo. Agora, era um filho amado de Deus, resgatado pela graça de Jesus Cristo. Capítulo 8. O que Deus tinha preparado. Aquele culto em 2022 havia mudado tudo. De um presídio onde parecia não haver futuro, nasceu uma nova história. Ele não era mais escravo do crack. Não era mais apenas um número no sistema. Era um homem liberto por Cristo. Mas a transformação não ficou apenas dentro das grades. Ela se estendeu para fora, alcançando sua família, seus filhos e até pessoas que nunca imaginariam ser tocadas pelo seu testemunho. O reencontro com a família, quando a esposa o visitou depois da conversão,
percebeu algo diferente. Ele já não tinha o olhar perdido. Havia brilho em seus olhos. Havia paz. O que aconteceu com você? Ela perguntou segurando suas mãos. Eu conheci Jesus, e ele me libertou. Ela chorou. Chorou de alívio, de alegria, de esperança. Todos os anos de luta, de filas em presídios, de humilhações, de dor, finalmente faziam sentido. Ela não havia permanecido em vão. Os filhos começaram a sentir a diferença. A filha mais velha, que já tinha 14 anos, viu o pai de novo como exemplo, não mais como ausência. O menino de 7 passou a dizer com orgulho: meu pai mudou. Meu pai agora serve a Deus. E o bebê de 1 ano cresceu em um lar com uma nova atmosfera, paz e fé. A família restaurada à esposa, que antes carregava sozinha o peso de sustentar o lar e a fé, agora tinha um companheiro ao lado. Eles oravam juntos, cuidavam dos filhos juntos, sonhavam juntos. O casamento, que muitos diziam que não teria futuro, se tornou um testemunho vivo da fidelidade de Deus. Sua mãe, guerreira incansável, que nunca havia desistido, finalmente viu a promessa se cumprir. Filho, eu sempre soube que Deus tinha um plano para você. Os olhos dela, antes cansados pelo sofrimento, agora brilhavam com alegria. Do fundo do poço ao altar a vida, que antes era marcada por grades e fugas, agora é marcada pelo serviço no reino de Deus. Ele e sua família fazem parte da congregação videira. Ele serve com alegria no teatro infantil, ensinando às crianças o que nunca teve em sua própria infância: princípios, esperança e fé. A cada apresentação no teatro, quando vê os olhos das crianças brilhando, ele pensa: se eu tivesse tido isso, talvez minha história fosse diferente. Mas graças a Deus, hoje posso ser instrumento para que elas não passem pelo que eu passei. O testemunho, mais do que participar da igreja, ele se tornou testemunha viva. Em encontros com jovens, conta sua história. Não esconde as cicatrizes porque sabe que é nelas que o poder de Deus se manifesta. Eu cheguei ao fundo do poço. Eu perdi tudo. Mas Deus me levantou. Se Ele fez comigo, pode fazer com qualquer um de vocês. Quando fala, muitos choram. Jovens que pensam em seguir pelo mesmo caminho do crime e das drogas, o escutam em silêncio, impactados. Adultos que já não acreditavam em mudança se enchem de esperança. Ele é prova viva de que nada é impossível para Deus. O que Deus tinha preparado o menino de Santo André, que parecia condenado pela herança do pai e do avô, que começou a usar drogas aos 10 anos, que entrou na prisão aos 18 e passou por mais de 27 unidades penitenciárias, hoje é um homem restaurado, pai presente, marido fiel e servo de Cristo. O que parecia fim era apenas o começo. O que era derrota virou vitória. O que era morte virou vida. E com a voz firme e os olhos marejados ele declara: eu sou prova viva do que Deus pode fazer. O que Deus tinha preparado para mim era maior que todas as minhas quedas. Ele tinha preparado salvação, vida nova e um futuro cheio de esperança. Oração de fé. Todos os que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim, e eu vos aliviarei. Porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Mateus 11, 28 e 30. Senhor Jesus, nós cremos nessa promessa. Hoje, em teu nome, eu oro por todos que estão lendo este testemunho. Pai, muitos estão cansados das lutas da vida, sobrecarregados pelo peso dos vícios, das dívidas, das decepções, das dores da alma. Muitos se sentem presos em correntes invisíveis, achando que não há mais saída. Mas assim como o Senhor me alcançou no fundo do poço, eu creio que o Senhor pode alcançar cada coração que se entrega agora. Jesus, eu apresento diante de ti cada homem, cada mulher, cada jovem que tem buscado alívio em lugares errados, que nesse momento eles possam sentir o teu amor invadindo a vida deles, quebrando correntes,
curando feridas e trazendo uma paz que o mundo não pode dar. Espírito Santo, toca agora nos corações que estão cansados e abatidos. Mostra que existe esperança, que existe vida nova, que existe perdão. Senhor, faz o impossível acontecer mais uma vez. E que cada pessoa que ora comigo agora declare: eu entrego a minha vida a Jesus. Eu deixo sobre ele o meu peso, o meu fardo, as minhas dores. Eu creio que só ele pode me dar descanso. Eu recebo a nova vida que ele tem para mim. Em nome de Jesus, amém. Se você gostou, deixe seu like e faça um comentário.